Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 24 de dezembro. Estamos com Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com o Dinheiro. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9. Se não tiver amor, nada serei. Ó Senhor Jesus. Além de a gente exercitar o Espírito, a gente precisa receber os atributos divinos, né? E conforme a gente vai avançando na fé, né? Recebendo mais e mais de Deus, Senhor Jesus, Ele vai nos levando ao caminho do amor, né? A gente tem visto bastante aqui, pelo amor de Deus em nós, né? Senhor Jesus, nós vamos conseguir levar a sua vontade adiante de maneira adequada. E para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo Espírito, né? Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato, né, quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar, né, na sua palavra profética, a sua palavra atual, sabedoria para trazer isso para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida, para a gente poder expressar de fato, né, a vida e a vontade do Senhor. É o importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Quando a gente consegue discernir, né, a vontade de Deus, a gente percebe, né, com mais encargo aquilo que Ele quer transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para alcançar mais e mais os seus filhos, para cumprir a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe, né, com bom desfrutir dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Senhor Jesus. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Senhor Jesus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, do versículo 1 ao 19. Senhor Jesus. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende.
e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bem dizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da atuação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Ó Senhor Jesus! Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, a parte B. Senhor Jesus, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O caminho excelente do amor. Ó Senhor Jesus, vimos ontem que não devemos usar o dom para o nosso próprio benefício, mas usá-lo a favor do corpo de Cristo e do seu reino. O dom que recebemos não é para nós, mas para ser usado pelo Senhor. Portanto, devemos fazer com que esse dom lhe seja realmente útil. Se o Senhor nos deu, é porque quer que o usemos. Se ficarmos todo dia dormindo em casa, sem participar de nada, nosso dom será inútil. Seremos aqueles que enterram o talento. Ó Senhor Jesus, devemos buscar com zelo os melhores dons. Aqui vemos uma conexão deste versículo com o capítulo 13. Como nossos dons podem ser cada dia mais úteis para a igreja e para os irmãos. Há um caminho sobre um modo excelente, e esse caminho é o amor. Então percebemos que não se trata simplesmente de ter dons, mas de como os usamos. Os dons devem ser usados com amor. Quando os usamos sem amor, matamos as pessoas ao nosso redor e causamos danos à edificação da igreja. Mas com amor conseguimos conviver bem com os irmãos. Ó Senhor Jesus, os dons, ministérios e operações são para o corpo. Por isso não adianta ter um dom que usamos apenas quando estamos sozinhos, por não conseguirmos conviver com os irmãos. Se não podemos usar o dom no corpo, é porque nos falta amor. Será que conseguimos cooperar com outros? Ou todas as coisas têm de ser feitas do nosso jeito? Ó Senhor Jesus, como vimos em mensagens anteriores, nossa origem está em Deus, que é amor. Portanto, nossa real necessidade é ter comunhão com Ele, por meio de um viver no Espírito. O ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito. O uso do meu dom tem de resultar em algo para o corpo. E isso só é possível quando há amor. Ó Senhor Jesus. Paulo coloca em 1 Coríntios 12 a questão dos dons, ministérios e operações. No capítulo 14, há uma explanação de como se devem usar os dons na igreja. O amor é algo tão fundamental para esses 2 capítulos que ele dedicou todo o capítulo 13 para falar sobre esse tema. Percebemos assim a importância do amor aos olhos de Deus. E também percebemos que aquele que ama o Senhor
e é absoluto por Ele, certamente buscará a edificação em amor do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, só vai haver edificação se houver amor, né? Senhor Jesus, a gente já viu isso em semanas anteriores, né? Quando o alimento diário, os irmãos tocaram nessa questão de não fazer as coisas exteriormente, mas fazer tudo como resultado de uma vida interior, né? Senhor Jesus, tudo tem que partir do Espírito, né? O ministério da Nova Aliança é o ministério do Espírito, né? Senhor Jesus. Então, o nosso relacionamento uns com os outros, né? Nosso relacionamento com as pessoas, Senhor Jesus, tem que partir de uma vida interior, tem que partir do amor, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por isso que o amor é fundamental, né? Em 1 Coríntios 12, né? A gente leu aqui, né? 12, 13 e 14. O 12, ele mostra aí os dons, ministérios e operações. Tudo isso é para realizar aquilo que Deus deseja, Senhor Jesus. Mas aí, né, no capítulo 14, né, ele começa a explicar a melhor maneira de usar os dons, né, para não usar os dons de qualquer jeito, mas usar dons para a edificação da igreja. Né? Mas antes dele falar dessa questão da edificação da igreja, ele para falar sobre o amor, né, Senhor Jesus. Então mostra para nós a importância. Recebemos dons, exercitamos esses dons se tornam ministérios. Os ministérios, né, quando exercidos, né, de maneira adequada, realizam, né, as operações de Deus, realizam a obra de Deus, a vontade de Deus, né, Senhor Jesus. Mas tudo isso tem que ser feito por meio do amor. Né? Com amor a gente vai aplicar melhor os dons. Os dons para quê? Para a edificação do corpo, né, Senhor Jesus, para que todos os irmãos sejam edificados juntos, para que a vontade de Deus seja feita, não individualmente, mas coletivamente. O irmão tocou aqui, né, quando a gente se isola e acha que eu tenho um dom maravilhoso, mas eu só consigo usar quando eu estou sozinho. Senhor Jesus, isso mostra que não tem amor, né, não busca edificação, Senhor Jesus. Então como eu tenho falado aqui várias vezes, né, hoje é muito perigo disso, né, vários irmãos ainda estão caindo nisso de, irmãos, tem escândalo na igreja tal, não faço parte de nada, eu vou ficar na minha casa sozinho. Ali você não vai usar os dons de maneira adequada, porque ali você não precisa ter amor. Então hoje nós temos muitos profetas na internet, muitos conhecedores da palavra, né? Quando você olha certos assuntos da internet, aparecem os profetas todos, né? Aparece aquele monte de conhecedor, né, da Bíblia, aí vão lá e mostram um monte de coisa, aqueles textos grandes ali, botando isso, por causa disso, por causa daquilo, mas não trazem edificação para ninguém. Então é simplesmente para condenar, reprovar, mostrar o seu conhecimento, mas não estão ali preocupados em trazer edificação. Ó Senhor Jesus, mostram escândalos, mostram erros, mostram um monte de coisa, mas não mostram para as pessoas o caminho de Cristo. Ó Senhor Jesus, aí alguns olham esse tipo de coisa e falam, é melhor ficar na minha casa. Ó Senhor Jesus, e nisso aí o inimigo vai ganhando terreno, porque, é como ele tocou aqui, eu posso fazer coisas que vão edificar a mim mesmo, mas se eu não fizer as coisas que edificam o corpo, Senhor Jesus, não vai haver real crescimento de vida, não vai haver dependência do Senhor. É quando eu me deparo com outras pessoas que também têm dificuldades, né, Senhor Jesus, né, que têm dificuldades, têm situações, né, e aí eu uso, né, o meu conhecimento não para condenar, não para ficar apontando coisas ou caminhos, outras coisas, mas eu uso o meu dom por meio do amor, para levar a pessoa à presença de Deus. Ó Senhor Jesus. Então hoje tem aqueles que se julgam muito espirituais, mas não conseguem se conduzir diante do Senhor e nem conduzir ninguém. Aí do que adianta? É isso que o Senhor está mostrando para nós aqui. Tem um caminho excelente, que é o amor, Senhor Jesus. Né? Caminho é para andar. Ninguém pega um caminho, né, e constrói alguma coisa e fica parado no meio do caminho. Não, o caminho é para andar, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa andar, mas aonde? Na direção do Senhor. A gente não pode ficar tomando o caminho contrário. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, o dom não é para o nosso próprio benefício. Nosso dom é para usar a favor do corpo de Cristo, a favor do reino do Senhor, né? É para apressar a vinda, né, do dia de Deus. Ó Senhor Jesus, né? Não é para nós, é para ser usado pelo Senhor. Né? Se o Senhor nos deu algo, né, Senhor Jesus, é para que esse dom, né, esse poder que o Senhor tem nos dado, né, para ser realmente útil para Ele. Mas Senhor Jesus, se Ele nos deu, é porque Ele quer que a gente use. Né? Se a gente ficar, né, isolados, né, sem participar, sem exercitar o amor, né, sem estar diante das pessoas, tudo vai ser inútil. Né? Senhor Jesus. É por isso que a gente vê na palavra, a gente já viu semanas anteriores, né, alguns que diante do tribunal de Cristo vão parar para discutir com Deus.
Senhor, em teu nome fizemos um monte de coisas, fizemos isso, aquilo, sinais, milagres, um monte de coisa. Mas o Senhor vai falar, não vos conheço, não vos aprovei. Mas por que eles vão discutir? Porque hoje estão acostumados a fazer isso também. Né? Querem discutir doutrinas, querem discutir coisas a respeito da palavra, mas não estão preocupados em se aproximar de Deus, em praticar, em trazer algo realmente que edifica. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso que a Bíblia fala para a gente não falar nenhuma palavra torpe, mas falar palavras que edificam, mas também no tempo certo. Ó Senhor Jesus, como eu compartilhei ontem, né, os melhores dons são aqueles que mais ajudam os outros, né, mais ajudam a edificação, né, uns dos outros. A gente precisa cooperar uns com os outros. Ó Senhor Jesus. Então eu posso ter vários dons, mas eu preciso diante do Senhor falar, Senhor, e agora? Qual dom eu vou usar? Qual o melhor dom aqui nessa situação? Ó Senhor Jesus, o que eu posso fazer aqui para levar mais irmãos, né, a estar diante do Senhor? Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, buscar com zelo os melhores dons, mas para fazer isso, precisa estar ligado ao amor. O capítulo 12 tem que estar ligado ao capítulo 13 de Romanos, a questão do amor. Né, Senhor Jesus, como que a gente vai ser mais útil, né, para a igreja e para os irmãos? Né, usando esse caminho excelente, o caminho do amor. Né, pelo amor a gente não vai usar o dom por usar, Senhor Jesus, mas a gente vai usar o dom para o fim dele, que é realmente para a edificação da igreja. A gente viu ontem, né? Existe a graça e o dom. Pela graça nós recebemos dons. Né? A graça é para o nosso benefício, para o nosso amadurecimento. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor nos deu dons para quê? Para o Senhor. Né? Por isso depois do capítulo 14 ele vem falando, né? É bom falar em várias línguas? Sim. É para a sua edificação pessoal, você fala em mistério, mas eu tenho que fazer isso no espírito, mas também com a minha mente. Você está compreendendo o que está falando. Então, se eu for falar em língua, que primeiro eu ore a Deus para que eu possa interpretá-los, para também trazer edificação para a igreja. Ó Senhor Jesus, hoje muitos simplesmente procuram manifestar dons, mas não se preocupam em edificação, em trazer a vontade de Deus. Então, hoje muitos querem fazer dons de profecia, né, de adivinhação, de cura, de milagre, um monte de coisa, mas eles não estão preocupados. Isso aqui está trazendo edificação para a igreja? Isso aqui está trazendo realmente, né, a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, por isso que fala, vamos usar os melhores dons. Talvez de fato tenha uma pessoa ali que tem uma doença, Deus te deu o dom de curar, mas naquele momento que a pessoa mais necessita, não é cura, é de uma palavra profética, né, é de uma palavra de cura espiritual em primeiro lugar. Uma palavra que vai firmá-la diante do Senhor. E aí depois sim pode vir a cura. Agora se de repente eu ministro primeiro a cura, a pessoa vai embora e não volta mais. Ó Senhor Jesus. Porque ela estava interessada na cura e não no Senhor. Então a gente precisa aproveitar a oportunidade de apresentar as pessoas diante de Deus. A gente vê Jesus, ele cura, faz sinais, um monte de coisa, mas ele estava sempre procurando falar a palavra, né? Encorajar as pessoas, né, a andarem no caminho do Senhor. E hoje da mesma forma. Ó Senhor Jesus. Né, você tocou aqui, né, tudo, né, que o Senhor tem dado para nós, os dons, os ministérios, as operações são para o corpo. Então não adianta a gente ter um dom que a gente sabe usar apenas quando a gente está sozinho. Eu lembro que eu li já isso num livro um tempo atrás, né, que falava de uma irmã, né, que tinha os dons, sim, excelentes. Né, os dons dela eram maravilhosos, era uma irmã muito organizada, fazia as coisas muito bem, mas ela tinha problema. O problema dela é que ela não sabia, né, agir em conjunto. Né? Ela não sabia agir junto com os irmãos em coordenação. Ela era muito boa, mas quando ela estava sozinha. Senhor Jesus, quando era para coordenar ela com outra pessoa, arrumava maior confusão. Ó Senhor Jesus, então ela era boa, fazia coisas individuais. Mas se fosse coisa para edificação do corpo, não podia contar com ela, porque ela chegava e acabava com tudo. Ó Senhor Jesus, então o que adianta? Né? Eu ter dons maravilhosos, mas aí, diante do Senhor, diante dos irmãos, aquilo não funciona. Ó Senhor Jesus, a gente precisa servir o Senhor. Tem coisas que a gente tem que fazer realmente ocultamente, entre nós e o Senhor, né? Isso é para edificação pessoal, mas isso não é usar o dom, isso é tocar na graça. O dom é para edificação do corpo. Ao exercitar o meu dom, eu preciso trazer isso para o corpo. Se eu não estou conseguindo, como o irmão tocou aqui, como a Lima Diário tocou aqui, é porque está faltando amor. Está faltando o amor de Deus. A gente precisa crescer em vida para expressar o amor de Deus. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor precisa ser expresso em todos os nossos serviços, né? Em todo o nosso viver. É isso que vai fazer a grande diferença na nossa vida e na vida dos irmãos. Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus, mas é o que ele tocou. Você consegue cooperar com outros ou tudo tem que ser feito do seu jeito? Ó Senhor Jesus, então a gente precisa exercitar mais, né, para que todos possam ser edificados. Então a nossa real necessidade é ter comunhão com Deus, né, Senhor Jesus. A gente só vai conseguir fazer isso por meio de um viver no Espírito, né, Senhor Jesus. Hoje, né, nós estamos no Ministério da Nova Aliança, que é o Ministério do Espírito. Né, o que isso quer dizer? Que tudo que a gente vai fazer precisa ser por meio do Espírito. Como eu falei no início, precisa vir do interior, precisa ser uma realidade interior diante do Senhor, para que a gente não faça as coisas exteriormente e depois sejamos desaprovados, sejamos reprovados, né, desqualificados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele está preocupado conosco, né, a maneira que a gente tem usado os nossos dons. Né? O uso adequado do dom resulta em algo para o corpo, edificação. Ó Senhor Jesus. Isso é possível quando há amor. Né? Tem que haver essa relação. Olha, conheço os dons, sei que são os dons, mas para poder realizar os dons eu tenho que passar pelo amor. Né? Eu conheço tudo do capítulo 12, né? Eu vou realizar adequadamente o capítulo 14 se eu passar pelo capítulo 13, passar pelo amor. O amor é o filtro para que tudo que foi aprendido aqui seja utilizado, né, aqui, mas passando tudo pelo amor. Né? Senhor Jesus, senão a gente vai gerar contenda, vamos gerar rivalidade, competição. Senhor Jesus, orgulho, arrogância e um monte de outras coisas que a gente está vendo muito por aí. Ó Senhor Jesus, mas o que a gente precisa de fato é ver o Senhor. E as pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor também. Né? É isso que vai fazer a diferença. Ó Senhor Jesus, palavra tem muito por aí, né? tem muita doutrina, um monte de coisa. Mas o que de fato o Senhor está nos chamando é para usar os nossos dons para edificação do corpo. Para que as pessoas ao abrir da nossa boca percebam que é algo diferente, porque elas estão sendo edificadas. Edificados pelo Senhor, né, voltadas à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, todos nós precisamos aprender a levar as pessoas na presença dEle, né, Senhor Jesus, para que todos possam ser edificados, né, diante do Senhor. E assim o Senhor está mostrando para nós a importância, né, do amor aos seus olhos, né, Senhor Jesus. Né, a gente precisa ir progredindo até chegar ao amor, né, o amor fraternal, né, que é o amor nosso para com os irmãos, né, Senhor Jesus. E o fim de tudo, que é o amor ágape, o amor incondicional de Deus, onde a gente aprende de fato, né, a amar as pessoas porque elas são nascidas de Deus e não de acordo com as nossas preferências. Ó Senhor Jesus, né, a gente tem que ter essa percepção que o amor é um dom que nunca vai acabar, né, Senhor Jesus. E o amor também é o dom, né, que vai tornar todos os dons de fato úteis. Ó Senhor Jesus, né, se a gente não tocar no amor, não exercitar nossos dons por meio do amor, por meio do Espírito, a gente pode incorrer no mesmo erro de estar fazendo as coisas exteriormente e não trazer edificação. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós, para os nossos dons serem de fato úteis, a gente precisa perceber a importância do amor, tocar no amor, né, o amor vai tocando ali, vai levando os dons adiante. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa usar os dons de maneira adequada. Isso só vai vir por meio do amor, porque no amor a gente procura, né, a vontade de Deus. A gente procura o que é melhor para o Senhor, o que é melhor para o corpo e não o que é melhor para nós. É pelo exercício do Espírito, a gente aprende diante dele. Né? A gente tem que perceber que quem ama o Senhor e é absoluto por ele, vai buscar a edificação do corpo de Cristo em amor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando a importância e quem exercita o Espírito vai perceber que de fato isso é importante. Então vamos nos voltar ao Senhor, nos voltar ao Espírito, para que o Senhor possa nos mostrar, né, cada vez mais o caminho excelente do amor, né, para a edificação dos irmãos e com certeza a gente vai ser edificado também junto, né, Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.